investem no país, plantam igrejas, enviam missionários também. E aqui é no trabalho que em 2019 é ocorrido com a Coreia do Norte, que é o campeão até hoje. Eles criaram uma lista. Essa lista é chamada o ranking lá dos países onde existe mais perseguição, o ranking da perseguição mundial. E a Coreia do Norte é, há muitos anos, o país que mais persegue cristãos. Persegue, mata, coloca em campo de concentração. Mas como assim, pastor? O que é que o senhor está falando? Campo de concentração? Foi na época de Hitler. Não pode, nós estamos no século XXI. Pois é, lá na Coreia do Norte existem alguns campos de concentração, campos de trabalho forçado. Nós só temos as imagens de satélite, ninguém pode entrar, mas temos alguns testemunhos de cristãos que estão lá, né? Que recusam-se deixar, abandonar sua fé e acabam se alimentando com ratos. Isso eu estou sendo bondoso, viu, gente? Não posso falar. Raízes da terra, eles passam fome, passam todo tipo de privação. Pode seguir, meu irmão? A perseguição aos cristãos é definida como qualquer hostilidade às pessoas que se identificam como cristãs de todas as denominações e também que não pertencem a uma denominação específica. A perseguição pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Esta é a definição dada pela Lista Mundial de Perseguição, relatório anual que dá base ao trabalho de Portas Abertas. A cada ano, a perseguição aos cristãos se identifica no mundo todo. E o número de cristãos com medo de ir à igreja, que não tem uma igreja para ir e precisa escolher permanecer entre ser fiel a Deus ou manter os filhos seguros, só aumenta. Houve um crescimento também do número de vítimas de violência extrema e que perderam seus familiares, casa, bens e a liberdade apenas por compartilhar a sua fé em Jesus Cristo. Então, todos os anos, eles têm, a Portas Abertas, um trabalho chamado DIP, D-I-P. Eu lembro quando pastoreei algumas igrejas que sempre apoiavam esse trabalho, faziam uma programação especial. Geralmente era no mês de maio, né? Esse ano vai ser em junho, né? E aí eu quero pedir para o irmão rodar o primeiro vídeo aí, mostrando um pouco desse trabalho e como ele é feito, do que acontece com esses irmãos que estão em perseguição. Precisamos de um mundo perdido. Tenha silêncio. Você pode ser pego. Não deixar ninguém você é cristão. A sua família corre perigo. Vamos continuar a resistir. A perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando. Primeiro eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele, e eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu. Por meio da lista mundial da perseguição, a Portas Abertas determina o nível de pressão e violência que os cristãos enfrentam. Nos últimos 2 anos, o mapa da perseguição apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Durante os próximos meses, nós conheceremos a história de cristãos que enfrentam perseguição extrema. São histórias de pressão e violência em contextos diferentes, mas com pontos em comum que os unem de diversas formas. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesses países. Em uma grande maioria dessas nações, os cristãos são secretos. E onde a fé pode ser pública, cristãos enfrentam prisões e punições severas por causa da fé. Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém,
nós vemos tudo como uma bênção, lutando até o Senhor. Independentemente das aflições, nossos irmãos e irmãs em Cristo perseveram naquele que venceu o mundo. Por isso, no dia 4 de junho de 2023, iremos além das fronteiras da perseguição durante o domingo da Igreja Perseguida. Nesse dia, nos uniremos como um só corpo para orar e encorajar cristãos que enfrentam extrema perseguição e mostrar que eles não estão sozinhos ao levar as boas novas de Cristo. Inscreva a sua igreja no time 2023. www.portasabertas.org.br/time. Então tá aí, irmãos, esse trabalho tão maravilhoso feito então por Portas Abertas. Pode passar então o próximo slide, ainda fala um pouquinho sobre a perseguição, né? Isso é fato do que está acontecendo, principalmente em países da África, do Oriente Médio. Tem alguns grupos que perseguem, né? Boko Haram da Nigéria, o Al-Shabaab da Eritreia, a região ali da Somália, Al-Qaeda e o antigo Estado Islâmico, como vocês conhecem, o que aconteceu. São alguns dos que podem ser mencionados aí com o objetivo de atacar e sequestrar cristãos em várias regiões do mundo, principalmente região da África, Oriente Médio. Mas assim, esses irmãos e irmãs são nossos irmãos. Esses irmãos e irmãs, eles também são parte do nosso corpo. E nós, com esse trabalho, oramos por eles, ajudamos naquilo que nós podemos. E a Portas Abertas, o objetivo dela é criar essa interface de ajuda aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Olhando para Paulo perseguindo a igreja, tentando destruir a igreja, nós tentamos pensar um pouquinho, pelo menos, na realidade dos missionários, na realidade das pessoas que estão vivendo o cristianismo, tentando viver o cristianismo em terras onde a perseguição é extrema, é severa. Amém? Nunca deixe de orar por essas pessoas, eu peço oração por eles. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos seguir? Saulo e Jesus e a conversão na estrada. A experiência de Saulo foi marcante, um ponto entre dois extremos. A experiência de Paulo foi pessoal. A experiência de Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. Pode seguir? Aqui nós temos ele no chão, né, uma figura que eu peguei aí, só para ilustrar. Próximo. Existem algumas teorias, né, que tentam negar a existência dessa conversão, que talvez não tivesse sido assim. Como, por exemplo, a teoria repelente. Não, essa teoria ela diz que Paulo, não, o que aconteceu lá na estrada de Damasco, aquele brilho, foi fruto de uma epilepsia de Paulo, que é uma coisa absurda. A teoria da invenção diz que Paulo e Lucas criaram essa história a fim de explicar por qual razão, finalmente, Paulo resolveu se tornar cristão, que é outro absurdo. Há uma modificação, então, da segunda teoria, que diz que a história da conversão de Paulo não foi baseada na malícia. Não foi baseada na malícia, tendo alguma base na realidade, tal como uma notável experiência psicológica, sendo posteriormente usada por Paulo e também por Lucas. Então, estão dizendo que eles exageraram, não foi totalmente assim. A teoria mitológica diz que aquela que quer que acreditemos que a igreja cristã foi quem inventou toda essa questão. Ora, quem leu Josh McDowell vai saber, Josh McDowell é que diz, um escritor apologista, se eu não me engano é norte-americano, e ele escreveu livros assim sensacionais. Não sei se vocês já leram As Evidências que Exigem um Veredito, volume 1, e Evidência que Exige um Veredito, volume 2, que depois se uniram em um livro só. E ele diz que sociologicamente já se estudou e se chegou à conclusão que a igreja primitiva não tem característica criativa, ela não pode criar nada. Portanto, isso é
falso. Por último, a teoria alegórica, a qual afirma que devemos encarar a história como uma mera alegoria espiritual. Os fatos teriam ocorrido de modo diferente. Então, todas essas teorias são meras falsificações de que ateus ou teólogos liberais estão implantando aí em escolas de ensino para tentar explicar a conversão dramática de Saulo, só que de maneira errônea. Pode seguir. O máximo que se pode dizer é que a natureza do fenômeno foi de uma experiência mística, autêntica, dada a Paulo, pois não há como explicar de outro modo o ocorrido. Quem diz isso é o grande teólogo metodista Adam Clarke. Não tem outra maneira de explicar isso senão entender literalmente que foi dessa maneira. O próprio Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, falou com ele, revelou-se a ele, e a partir dali ele já aguilhoado, já sofrendo, né, aqueles ferimentos do Espírito Santo, conforme lhes falei, se converte dramaticamente de Saulo em Paulo, de perseguidor em perseguido, de perseguidor, de assassino, de uma besta feroz, selvagem, no grande missionário e estadista do século I. Aquele que disse à igreja, e deixou escrito em suas cartas: eu, Paulo, pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Irmãos, eu costumo dizer que em Paulo nós temos uma figura polêmica? Temos. Nós temos uma figura enigmática? Temos. Nós temos uma figura pela qual nós podemos construir diversos tipos de argumento? Temos. Mas também temos uma figura explosiva. Alguém que estava disposto a levar até a última gota de sangue as suas convicções. Será que nós temos convicções pelas quais aceitaríamos morrer? Será que nós, quando olhamos o Evangelho, temos convicção naquilo que está escrito? Que tipo de cristão sou eu? Como estão as minhas convicções? Elas são removíveis? Eu posso trocá-las de lugar? Ao ouvir um bom pregador? Ao ouvir um bom filósofo? Ao ouvir alguém na rede social ou na internet? Porque também tem isso. Ao assistir um filme no Netflix? Olha, acho que não é bem como o pastor Cláudio está pregando lá no domingo, não. Acho que isso aqui tem um certo fundamento. Convicções removíveis. Uma hora está de um jeito, de um lado, outra hora está do outro. Convicções flexíveis. As pessoas que elas são levadas pelo primeiro vento de doutrina, diferente ou bonito, a primeira luz que brilha, levam elas para qualquer lugar, né? Efésios 4, nós temos o próprio Paulo falando a respeito disso. Não sejam meninos, parem de ser meninos, levaram a roda, todo vento de doutrina vocês querem acompanhar. Parem com isso, cresçam, amadureçam. Ou será que as nossas convicções são inflexíveis? Elas não voltam atrás. Elas não mudam com o passar do tempo. Elas não mudam com as circunstâncias. O pastor está comentando que pelo menos deveria ser, né? Então, todas essas coisas, irmãos, não devem afetar a maneira como nós cremos. Não devem afetar as nossas convicções. Nós vemos em Paulo como ele foi impetuoso, ele foi emocionalista. Não, Paulo errou muito, mas ele também acertou muito, né? Da mesma maneira como ele foi um perseguidor feroz, ele foi um missionário ardoroso. Ele foi um pregador que levou as últimas consequências, a última gota de sangue, porque ele, primeiro, sabia qual era a vontade de Deus. Segundo, ele conhecia quem era Jesus Cristo. Alguém, irmãos, afinal, que chega a dizer: não, eu não recebi o Evangelho de homem algum. Eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo.
Ele é autêntico. Ele é autêntico. Ele não está seguindo alguém, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É de Paulo, pelo menos 13 cartas no Novo Testamento. É de Paulo afirmações pesadíssimas que talvez a gente não conseguisse dizer, ou pelo menos pensaria algumas vezes em dizer, né? Será que eu tenho condições de dizer? Como ele disse, olhem para mim, sejam meus seguidores, assim como eu sigo Cristo Jesus. Isso é muita convicção, irmãos. Isso é conhecer o Evangelho, é encarnar o próprio Evangelho. Vamos seguir? Próximo slide. Então eu coloquei uma lista de cartas, mas essa lista, ela tem alguns eventos associados, né? Óbvio que quando você vai pesquisar, acontece o seguinte, para você que pesquisa, você vai saber, mas nem todas as pessoas vão saber. Dependendo da fonte que você pesquisa, uma data muito recuada, a data ela vai mudando, né? Então aqui ele está colocando como a primeira carta, a 1 Coríntios, né? Segunda Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Vamos para a próxima lista aí, próximo slide. Aí ele já coloca, lá era 52 e 53 depois de Cristo. Aqui é anos 50. Então, assim, essas questões de data vão variar conforme a fonte. Mas o que a gente precisa entender é que essas cartas, elas aconteceram em um determinado, foram escritas em um determinado momento da vida do apóstolo. Como, por exemplo, as cartas escritas na prisão são as de Éfeso, as de Colossenses, as de Filipenses e a de Filemon também, no ano 61. O que é que nós podemos aprender com isso? Irmãos, se tem alguém que tinha a desculpa perfeita para não pregar e para não evangelizar e para não ensinar, era Paulo. Porque ele estava preso. Só que o que é que ele faz? Ele transforma a cela escura de sua prisão em um púlpito de onde o Evangelho segue para toda a Ásia Menor, gente. Ele diz em Timóteo, se eu não me engano, eu posso estar preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele tinha todas as condições para não comparecer no grupo familiar. Ele, não, eu estou preso, vou fazer lá o quê? Como que eu vou lá na casa da irmã Érica? Não dá. Como que eu vou na escola dominical? Estou preso. Mas ele achou uma maneira de, usando os seus associados, pregar. Paulo pregou até para quem lhe prendeu, soldados, e saiu ganhando soldados para Jesus. Tem uma carta que ele diz assim, até na casa de César tem santo. Saúde os santos lá da casa de César. Olha só que coisa gloriosa. Oh, glória, aleluia. Ele transforma a cela em um púlpito do Evangelho, emana para toda a Ásia. Glória a Deus. E nós? Glória a Deus. O que é que nós vamos fazer? Com as redes sociais, com o meu e-mail, com o meu computador, com o meu recurso, com o meu carro, com a minha casa, com o meu dinheiro. O que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu tenho bem mais condições do que Paulo em seus dias. E vejam o que ele fez. E saiu escrevendo cartas, né? Ele é solto, né? O livro de Atos finaliza do ponto de vista literário, 28 é escrito. Quando 28 é escrito, ele está preso. E o texto final, acho que é o último versículo, Paulo estava ali preso, mas pregando sem impedimento algum. Ninguém estava barrando Paulo, ele estava pregando, ele pregava até para os soldados, conforme eu lhes falei, a guarda pretoriana de Roma. Ele é solto e ele empreende então as viagens ali, as viagens missionárias, né? Ele fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, alguns estudiosos chamam de a quarta, quando ele vai a Roma, né? É interessante notar que quando ele escreve as últimas cartas, talvez ali, 1ª, 2ª Timóteo, principalmente, onde é que estão elas?
anos 64 a 67, né? Ele está falando a líderes da igreja, agora ele está preparando a igreja. Ele prevê a sua partida, ele vai preparar uma liderança sólida, né? Carta a Tito, 1ª e 2ª Timóteo, são cartas pastorais, cartas de orientações aos pastores das igrejas. Mas segundo a história, ou segundo a tradição, ele ainda é solto e fica ainda mais 2 anos evangelizando. Segundo Luiz Saião, ele teria ido até a Espanha, ainda foi até a Espanha e pregado lá, feito missões lá na Espanha. Essa questão da tradição, eu queria só pontuar isso. Eu sou uma pessoa, claro que cada estudioso vai ter um ponto de vista. Quem sou eu para convencer quem quer que seja, né? Eu só tenho um ponto de vista que eu enxergo a tradição com bons olhos, né? Há pessoas que eles não vão ser tão confiantes assim na tradição. Olha, a tradição diz, mas não sei. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não diz, não, mas a tradição conta. É uma referência. E é uma referência o quê? Do ponto de vista histórico. Há livros que não são bíblicos, não são inspirados pelo Espírito Santo, mas contam história. De maneira, até de certa forma, precisa. Então a tradição, ela só nos ajuda a entender, colocar um pouquinho mais de luz, né? A gente não vai entrar no fio do detalhe, de saber, olha, eu vou me orientar e vou pregar sobre a tradição. Não, jamais. Nós pregamos sobre a Santa Escritura. Mas a tradição nos auxilia, ela é como um auxiliador, ela lança luz numa situação escura. E é interessante essa questão da morte de Paulo, né? A Bíblia não cita que ele foi liberto, mas ele foi liberto, segundo a tradição, evangeliza, faz alguma outra viagem missionária até a Espanha, conforme eu lhes falei, o Saião é que conta isso. E no final ele é morto. Uma coisa que eu estava pesquisando, eu não sabia, né? Confesso para vocês que eu não sabia. Paulo, ele como é que Paulo morreu, gente? Quem sabe aqui? Como? Decapitado, muito bem. Ou seja, o soldado, né, com uma espada, cortou-lhe a cabeça. Isso foi um ato de misericórdia. Eu não sabia disso, foi um ato de misericórdia. Por quê? Porque naquela época, Roma matava crucificado. Olha, crucifica aí e toca fogo. Ficava ali sofrendo. Era uma morte agonizante. Por que Paulo então não foi para a cruz? Quem sabe dizer? Cidadania romana, muito bem. Olha o pessoal que está afiado, viu? Paulo, como cidadão romano, não poderia sofrer uma outra morte delegada a ladrões, criminosos, assassinos, insurrecionistas, né? Paulo era cidadão romano desde o nascimento. Se fosse hoje, Paulo teria um visto norte-americano. Você sabe que é bem difícil de conseguir. Às vezes é até impossível, né? Você vê um passaporte com um visto norte-americano. Paulo tinha um green card. E ele morreu dessa forma porque ele tinha essa cidadania romana, tá certo? E esse foi um ato de misericórdia. Mas vocês vejam, percebam como ele leva isso até as últimas consequências. Vamos seguir para a gente finalizar? Eu vou falar rapidinho desses 2 homens que ajudaram Paulo. Um deles foi Ananias, o qual Deus se revelou a eles. Vocês ouviram a pregação hoje, não vou tecer mais comentários, né? Jesus não poderia ter desencadeado o que fez através de Paulo como Gamaliel, é o que eu já lhes falei, né? Mesmo que depois de sinceramente convertido. Por quê? Gamaliel via apenas um lado da verdade. Contra a vontade de Deus não se pode investir, nem positivamente, nem negativamente. É um conselho que ele deu, né? Cuidado, vocês podem se achar lutando contra Deus. Paulo via do outro lado, que pela vontade de Deus, temos que nos entregar com empenho total. Quem diz isso é Rinnecker, né? No seu comentário bíblico, né? Ele fez isso como perseguidor e agora fará como missionário e pregador de gentios. Irmãos, conversando com vocês em outras aulas e pregações,
Eu já falei para vocês que no passado eu era vigilante. Trabalhava na área de segurança privada, muitos anos lá em São Paulo, morei cerca de 15 a 17 anos lá em São Paulo e era vigilante. Fui vigilante 8 anos e meio da minha vida. E uma coisa que a gente aprende nesses cursos de reciclagem, ou até no curso de formação de vigilante, é a questão do combate a incêndio. O incêndio, ou o fogo, ele só ocorrerá se o ambiente tiver todos os fatores combinados. Você precisa ter um oxigênio, você precisa ter algo que provoque esse fogo, e você precisa ter combustível. O que é que nós aprendemos? Que se eu tirar um deles, acabou o fogo. Quer ver um exemplo? Coloque lá na sua casa uma vela acesa. Você vai ter combustível, porque a vela tem a cera, vai consumir isso. E se você tiver aquele agente que provoca o fogo, um isqueiro ou um fósforo, o fogo vai acontecer. Porque existe combustível, existe aquele agente que provoca e existe o oxigênio que está sendo consumido pela chama. Se você tirar o oxigênio, o que é que vai acontecer? Você pega a vela, coloca um copo em cima dela, uma hora o oxigênio daquele ambiente vai acabar. O fogo se extingue sem que você faça nada. Então perceba, uma coisa que eu aprendi é que você tem que ter determinadas condições para que haja um incêndio. Você tem que ter determinadas condições para que haja uma explosão. E em Paulo, nós temos todas as condições para uma explosão muito grande. Alguém convicto, alguém que vai entregar a sua vida e alguém que é fervoroso para cumprir a vontade de Deus. Quando o Evangelho chega para Paulo, foi como colocar fogo em um caminhão, um tanque de combustível. Glória a Deus, aleluia. Explodiu. As condições eram ideais. Quem sabe da Igreja Batista do Povo, quem sabe não. Amém. Com certeza na Igreja Batista do Povo há condições para termos missionários, mais missionários explosivos, como o Binho, como o Tati, como tantos outros. Temos condições. Temos dons aqui, temos talentos aqui, temos pessoas que conhecem a Escritura, têm relacionamento com Jesus Cristo e têm convicções inflexíveis que seguem Jesus. Aleluia! Custe o que custar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ninguém consegue demover ela, ninguém consegue demover ele do seu lugar. Mas irmãos, deixa eu lhes falar sobre o Ananias. Pode seguir? É a chama do primeiro amor, né, pastor? A chama do A primeiro amor. chama do primeiro amor é que faz a gente viver cada dia. É verdade. Falar de Jesus Cristo. Ah, é tremenda. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Então, irmãos, nesse cenário, Ananias, ele foi um privilegiado, porque ele recebeu uma missão muito especial. Ele deveria fazer contato com o homem que Deus pretendia levar para usar, para pregar, levar o Evangelho aos gentios. Irmãos, entendam que os apóstolos eram 12. Se você contar com Matias, eram 13. Mas, por exemplo, se isso acontecesse com Pedro, que é uma antecipação da aula do nosso amado Reverendo Ronaldo, semana que vem, né? Pedro ele já foi mais circunscrito aos judeus, a visão dele era judaica, entende? Ele fica em Jerusalém, ele vai evangelizar judeu, ele está pregando na sinagoga. Paulo não, a visão dele é de ir para os gentios. Ele usa a sinagoga como plataforma de lançamento da sua mensagem. Faz um contato com os judeus, prega aos judeus, quando esses o rejeitam, ele parte para os gentios e passa a pregar
para os gentios. Paulo reunia todas as convicções, todas as características de alguém que Deus precisava para lançar a sua mensagem aos gentios. Foi o grande Sanders, não sei se você já leu ele, Oswald Sanders. Quando se fala em liderança, se fala em dois nomes. Eu sei que tem muitos outros nomes, mas tem dois nomes em liderança que é impossível falar em liderança e não citar esses homens. Um é John Maxwell, o grande mestre da liderança, tanto cristã quanto no trabalho. E o outro grande nome é o Oswald Sanders. E Sanders tem o melhor livro de liderança que eu já li na minha vida. Chama-se Liderança Espiritual. É um livro impactante. Ele não tem mais para vender no mercado. Eu dei a sorte de conseguir logo dois, né? Eu comprei no sebo. Mas Sanders, ele fala num outro livro, esse você pode comprar, eu vou indicar já nos slides finais, você pode comprar na Editora Vida. Ele tem um livro chamado Paulo, o Líder. E aonde ele diz, olha, eu escrevi esse livro porque me pediram para colocar princípios em liderança para Paulo. Como é que a gente pode pegar princípios de liderança de Paulo? O Sanders fala que Paulo, ele era um líder versátil, um missionário versátil. Ele poderia tranquilamente falar em inglês hoje e defender o Evangelho pregando na cátedra de Oxford, na Inglaterra. Ele poderia tranquilamente ir para a Rússia e pregar dentro da Universidade Russa, para depois voltar para Xangai e pregar em chinês para os chineses. Ele era alguém assim, versátil. Quer um exemplo de alguém versátil? Paulo. Outras pessoas do Novo Testamento não tinham essa condição. Então, para Ananias foi um privilégio estar ali diante daquele homem. É óbvio, né? Que ele teve suas dúvidas. Pode passar o slide, por favor? Ele teve dúvidas, né? Ele disse, poxa, mas é isso mesmo, Senhor? Será que eu vou pôr as mãos sobre esse homem, eu vou orar por ele? O Senhor não sabe, como se Deus não soubesse. O Senhor não sabe o que esse homem andou fazendo? Esse homem quer matar a gente, esse homem quer acabar com a gente. Só para nós entendermos melhor o que ele está falando, é como se eu fizesse uma comparação de Paulo com Hitler. É você mandar o judeu orar por Hitler. Olha, Hitler está aqui. O maior assassino de judeus que conhecemos, né? E você pegar um judeu e dizer, olha, vai orar por Hitler. É a mesma coisa. Paulo, ele era um assassino. Hitler também do mesmo modo. Então, já foi descrito, né, nessas cartas, o próprio Paulo escreveu como ele agia, que mal que ele fez à igreja de Deus. Pode passar, por favor? Mas que bom, irmãos, que Ananias, ele obedece. E aí, tem algumas lições de Ananias, que nós temos na lição também, na revista que vocês têm, e que nós queremos trazer. A primeira lição é que todos precisam de ajuda para se integrar à igreja local. Aí entra a questão do discipulado, entra a recepção, entra a maneira como você, como cristão, recebe as pessoas. Às vezes, tem pessoas que entram na nossa comunidade que eles só querem alguém que os ouça, alguém que os receba, alguém que os direcione. Leve ao nosso pastor Cláudio, leve ao discipulador mais próximo, né? Traga ele para o grupo familiar nas terças-feiras ou no grupo familiar que você faz parte, um determinado dia. Seja você, como Ananias, alguém que integra novas pessoas à igreja, sejam pessoas crentes ou principalmente pessoas não crentes e também novos convertidos. Irmãos, eu tive o azar de passar por uma igreja, pasmem vocês, eu vou contar isso de maneira rápida, a hora está indo embora, mas foi um evento assim que marcou, porque eu nunca vi isso acontecer. Uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador, ela decidiu se tornar cristã. O pastor pregou, ou o outro obreiro pregou, a pessoa aceitou Jesus, foi à frente, oraram por ela e a pessoa sentou-se lá atrás. E ela ficou 3 meses na igreja. Depois ela procurou o pastor. E eu só sei disso porque o pastor
ele exortou a igreja fortemente. Pessoal, vocês não estão vendo que essa pessoa precisa ser integrada? Olha, ela perguntou para mim que ela está 3 meses congregando aqui, ninguém fala com ela, e ela quer saber o que é que ela tem que fazer para se batizar. Olha só, não havia uma integração, não havia um discipulado, não havia Ananias dispostos a levar pessoas a serem integradas à comunidade, a acompanhar lado a lado, ombro a ombro, ajudar essa pessoa a compreender o Evangelho e permanecer. Então, eu vi essa cena e disse, nossa, isso marcou. E é muito triste quando isso ocorre. A outra coisa que Ananias nos ensina é que todos devem aceitar o chamado divino, seja para atuar em que área for. Isso quer dizer que todos nós temos um chamado da parte de Deus. Amém. Seja para Glória a pregar, para ensinar, para cuidar, para zelar, para administrar, seja qual for o seu chamado, aceite assim como Ananias aceitou. E todos devemos ser corajosos. Ananias arriscou a vida dele, arriscou. Não sabia o que estava lá do outro lado, sabia o que ele conhecia. Algumas vezes, irmãos, o chamado de Deus envolve certo risco para nós. E nós precisamos entender, ter esta convicção. Eu ia trazer uma outra Bíblia para ler para vocês, que eu tenho em casa, e eu vou finalizar com isso, a Bíblia Plenitude de Estudo, porque nela eu escrevi algumas frases de um grande missionário do passado, onde ele fala exatamente sobre a questão do sofrimento, da convicção do chamado. Mas eu vou parafrasear pelo menos uma ou duas frases. Quando ele diz assim, em suma, não adianta agora que você está no campo, agora que você já tomou um encargo nos seus ombros, agora que você já assumiu, reclamar, ter dúvidas. Não, o momento de ter dúvidas é lá atrás. O que vai salvar o teu ministério, o que vai salvar o teu serviço, o que vai salvar o teu chamado, é a convicção dentro do seu coração do Deus que o chamou. Isso, irmãos, se você tem essa convicção de atender o chamado, você vai ter coragem, você vai assumir qualquer posição, porque você sabe quem foi o Deus que o chamou. Amém? Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu vou agradecendo aos irmãos, nosso irmão Ronaldo, pastor, em nome de Jesus. Amém.